Cenário da imigração alemã no litoral norte do Rio Grande do Sul, e a gente segue conversando com personagens importantes que vão nos auxiliar na compreensão de tudo que está envolvido nisso, nas oportunidades que isso tudo nos traz e na sequência que nós vamos ter no próximo ano de muitas visitas a cada uma das cidades que recebeu essa caravana bicentenária. Vamos tornar a fazer esse trajeto e junto com ele levar consigo aspectos importantes da cultura, da história, sempre carregando uma projeção de futuro, enxergando oportunidades sociais, econômicas, enxergando o turismo como um aspecto já muito importante para uma parte do litoral norte, mas com um potencial riquíssimo, natural, construído pelo homem, e toda essa grande paisagem natural que a gente construiu nos últimos 200 anos. Junto comigo, Rodrigo Trespa, historiador, escritor e meu companheiro nessa trajetória toda. Rodrigo, sempre bom demais estar contigo. Muito bom a gente estar aqui de novo, mais um programa, né, Rodrigo, para a gente poder trazer conhecimento para as pessoas, esclarecimento sobre temas importantes. Hoje, em especial, um tema que é o patrimônio histórico. O litoral tem muitos problemas e eu acho que tem soluções para esses problemas. E a gente pode conversar um pouquinho sobre isso aí hoje com o nosso especialista no tema. Uma honra estar contigo de volta aqui, Jorge Luiz Stocker Jr. Jorge Stocker é uma grife hoje, Brasil afora. A gente te acompanha há muito tempo, mas muito especialmente no Campanário, essa tua página que a cada dia vem crescendo enormemente, e muito no Drops há muito tempo, né? O teu blog é onde tu traz também uma linguagem um pouco mais aprofundada, com escrita, mas sempre com muita informação visual também. Jorge, obrigado por estar com a gente aqui. É um grande prazer estar aqui entre dois Rodrigos, né, que eu admiro muito o trabalho também, e poder discutir um pouquinho dessa região que eu tenho um grande carinho, tanto em alguns momentos como objeto de pesquisa, mas principalmente um carinho mais afetivo mesmo, de gaúcho que veraneia no litoral norte, né, e que já se aventurou por aquelas picadas todas e, enfim, tem uma grande preocupação com a preservação desse patrimônio também. A gente pode começar falando de Roma ou Paris, por exemplo, hein? Vamos um pouquinho mais próximo. Não, né? porque a gente atravessa o mundo para olhar patrimônio histórico. Exatamente, é verdade. E a gente não olha para o que tem no nosso lado, que talvez não seja tão suntuoso, em alguns graus, mas também muitas vezes mas que é belíssimo e que tem oportunidades consigo de lindos. Né? E sabe, Rodrigo, que essa é uma das premissas ali que eu tive para criar o próprio Campanário como um instrumento de comunicação sobre patrimônio. E o meu discurso sempre foi esse. A gente está muito acostumado a aprender sobre história da arquitetura com exemplares europeus. Todo mundo conhece minimamente a história do Coliseu, a história da Torre Eiffel, essas referências internacionais. Mas a história da arquitetura está também, muitas vezes, no nosso bairro, na nossa cidade. E tem objetos por excelência para a gente compreender não só a história local, né? Porque eu tenho também uma implicância com essa coisa de valor local, que alguns órgãos de preservação gostam de colocar, né? Que essa edificação tem valor local. Poxa, que valor local é esse, né? Tudo diz respeito à trajetória de uma população que faz parte da população de uma nação também, né? Então, o local, ele se conecta com o global sempre, né? No contexto histórico. E o Campanário tenta fazer um pouco isso. Esses dias eu refletia, inclusive, que eu me tornei, no campo do patrimônio, o cara do patrimônio excluído, né? Porque eu pego tantos projetos de restauro que eu trabalho, quanto os vídeos que eu gravo, geralmente se dão em patrimônios não consagrados. Em imóveis que as pessoas não estão falando sobre, né? E tentando, então, trazer essa faísca, digamos assim, de interesse. Porque tem muito a se conhecer, né? E é impossível que as pessoas se interessem sem conhecer, sem essa difusão de informações. Sob o ponto de vista histórico, né, e se a gente fala de história, a gente vai trazer um período muito breve, muito curto, muito próximo nosso aqui, da visão da preservação do patrimônio histórico, pelo menos na nossa região, no nosso país. Principalmente nesse recorte que a gente está trabalhando no programa aqui, que é um patrimônio de imigração, a gente tem um reconhecimento extremamente tardio. Esse patrimônio de imigração no Brasil ele vai começar a ser reconhecido academicamente antes, mas oficialmente só nos anos 80. A gente não vai ter grandes iniciativas
a não ser iniciativas pontuais, municipais, particulares, que sempre aconteceram, mas grandes iniciativas públicas de reconhecimento começam nos anos 80. E não por benesse de um órgão de preservação, de algum governo mais interessado, por movimentação comunitária, né? No caso, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul peculiaridades. O nosso IFAI foi criado a partir de movimentos de preservação em São Leopoldo. São Leopoldo se mobilizou para salvar a ponte, 25 de julho, que estava prestes a ser demolida. Algumas pessoas se deitaram na frente da ponte. E o ato de tombamento da ponte é considerado uma fundação do IFAI, porque se organizou o departamento, né, de patrimônio depois disso, e que posteriormente vira o IFAI que a gente conhece, né? E isso inspirou conselheiros do Conselho Estadual de Cultura que levaram o tombamento da Casa da Feitoria, sempre conselheiros da sociedade civil, né, que levaram, relataram esse tipo de reconhecimento. O Castelinho aqui de São Leopoldo também acaba, né, entrando nesse bojo de reconhecimento com mobilizações de estudantes. E isso tudo, nos anos 70 e 80, né, inspira também uma movimentação de preservação em Hamburgo Velho, a partir da atuação de um artista, que é o Sheffield, de uma historiadora, que é a Ângela Tiperto, e outras pessoas do bairro que eles mobilizaram, né, um grande grupo, que começam a fazer uma movimentação para reconhecer aquele bairro como algo de valor cultural. E sempre sendo massacrados por todos os lados. Porque a gente tem documentação do IFAM Rio Grande do Sul dizendo que não tinha valor nenhum. Que as casas em Chaimel não tinham valor nenhum, que aquele centro histórico já estava todo desarticulado, não tinha valor nenhum. E basicamente pessoas da sociedade civil aqui lutando até que goela abaixo. Vem do IFAM Rio de Janeiro, que foi convencido pela argumentação, o tombamento da Casa Schmidt-Presser, que é um tombamento nacional de um imóvel que representa a imigração alemã, e o primeiro que acontece, né? E a partir daí a gente vê essas iniciativas se multiplicando. O Estado do Rio Grande do Sul e o IFAM nunca fizeram uma grande frente de reconhecimento desse patrimônio em lugar nenhum, quanto menos no litoral norte. O que acontece a partir daí é que se alastra esse comportamento na sociedade civil e influenciando prefeituras do interior, a partir da movimentação dessas pessoas que se formaram nesses lugares. Então, um exemplo disso que a gente tem na região ainda do Vale dos Sinos é o município de Dois Irmãos, que é muito influenciado pela própria atuação de Novo Hamburgo, do Sheffield, né? Outras pessoas, como o Ângelo, levaram para lá e 20 tombamentos de imóveis históricos em Dois Irmãos. Picada Café, a mesma historiadora Ângela vai para lá como consultora e faz uma série de projetos de educação patrimonial que se tornam referência internacional. Eles trazem, inclusive, o Hugues de Varrine, da França, para Picada Café, para participar de alguns eventos. E a partir, então, desse começo de atuação, que ele vai muito da sociedade civil, isso se alastra para alguns municípios onde se consegue conquistar algumas coisas. Tombamentos de reconhecimento de patrimônio de imigração, sempre com movimentação da comunidade. A gente tem como o mais recente, em Ivoti, o Salão Roller, que estava sendo demolido. E, novamente, uma mobilização comunitária impede a demolição do Salão Roller, leva para o IFAI, e o IFAI faz o tombamento desse que é o maior salão em Chaimel, né, do Rio Grande do Sul, em termos de metragem quadrada. O IFAI vem sendo o protetor, então, de boa parte dessa memória. Mais do que o IFAM na nossa região, ou no nosso Rio Grande do Sul. Mais do que o IFAM, porque o IFAM ele realmente é muito tímido no reconhecimento do patrimônio gaúcho como um todo, né? Mas especificamente do patrimônio de imigração. O IFAM tem um reconhecimento de centro histórico ainda não homologado definitivamente, que é o de Hamburgo Velho, que foi feito o tombamento, né, e ele ainda não passou pelo Conselho Consultivo do IFAM. Seria o sítio histórico, né, com maior reconhecimento. Ele já é gerido como tombamento, porque o provisório, né, tem efeitos de permanente, mas a gente não tem uma frente assim de reconhecimento, como por analogia a gente observa em Santa Catarina, onde foi realizado um projeto que eram os caminhos de imigração. E o IFAM fez uma frente de inventariação desse patrimônio, e isso implicou no reconhecimento por tombamento. Então hoje a gente tem ali no que eles chamam de Vale Europeu uma série de tombamentos do IFAM, de imóveis em Chaimel, que já são extremamente reconhecidos pela comunidade, que já se articulou para explorar turisticamente, né? A gente tem São a rota... posteriores aos nossos aqui, inclusive. Isso, sim. Eles já têm a rota do Enxaimel super articulada, com empreendedores, né? Então isso funcionou, de certa forma, lá, em conjunto, né? O IFAM reconhecendo algo que a comunidade também já reconhece, né?
e conseguindo então transformar isso numa efetiva proteção. Aqui no Rio Grande do Sul não é que nunca teve, né? Na década de 80 se fez algo parecido com caminhos de imigração e se levou equipes para fazer levantamento de imóveis que existem em diferentes cidades gaúchas. Muito desse material se perdeu e a gente não tem mais acesso. Na sede do IFAM a gente encontra, por exemplo, um dossiê enorme sobre Ivoti e Dois Irmãos, onde eles fizeram, inclusive, desenhos, levantamentos dos conjuntos, que nem existem mais, muitas vezes, porque já demoliram, né? Foi feito todo o estudo para isso implicar algum dia em um tombamento e não aconteceu o tombamento. Isso realmente parou ali. Foi uma articulação do IFAM com o Estado na época. Existia aquele Instituto de Folclore do Estado, eu não sei se tu vai me lembrar o nome, eu esqueci agora o nome do instituto. Mas o Estado teve um Instituto de Folclore e esse instituto, junto com o IFAM, organizou esse levantamento. Não implicou em nada, as prefeituras acabaram perdendo esse material, o IFAM não tem cópia de todo esse material. E lá nos anos 2000, de novo, quando estava acontecendo caminhos de imigração em Santa Catarina, o IFAM Rio Grande do Sul faz uma série de inventários que foram terceirizados, né? Foi contratada uma empresa para fazer. Essa empresa percorre parte do interior do Rio Grande do Sul, ficha vários imóveis, e esse inventário novamente vai para a gaveta. Eu vou nas prefeituras aqui da região, nem elas têm cópia desse inventário do próprio patrimônio. E o IFAM não fez tombamentos a partir desse levantamento. Então é muito tímido. Eu sei que parece assim algo que se alonga, mas isso demonstra assim que são décadas de iniciativas assim muito incipientes que elas acabam muito tímidas e elas acabam não implicando em preservação. Enquanto isso a gente perde assim muitos sítios históricos e muitos imóveis. Jorge, mito ou verdade? Ser a favor da preservação do patrimônio histórico é ser contra o desenvolvimento econômico? Esse é o maior mito de quem ainda não entendeu o que é a preservação do patrimônio, né? Porque a preservação do patrimônio ela é desenvolvimento. Quando uma comunidade ela se pensa historicamente, ela pensa seu potencial no tempo, ela está fortalecendo seu desenvolvimento. E a gente pode sair dessa abstração cultural também, que é importante, né? Porque a gente só se move, só mora num lugar por questões culturais, né? A gente se sente em casa, a gente quer permanecer num lugar por questões culturais. Então a cultura é extremamente relevante. Mas também a preservação do patrimônio pode ser um excelente negócio e a gente já tem provas disso, né? E as provas só se multiplicam. Então, nesse sentido, me parece uma visão bastante antiquada que as pessoas ainda têm de que o patrimônio seria preservar um passado congelado, inclusive, né? inclusive para colaborar com a tua pensamento, com a tua reflexão, Jorge, a gente vai para a Europa justamente para ver patrimônio. E países como Portugal, por exemplo, se eu não me engano é Porto, que acho que já ganhou algumas vezes nos últimos anos, a cidade com um patrimônio gigantesco, vive quase que exclusivamente do turismo em relação ao patrimônio. Ou seja, é uma maneira também de girar receita e suprir necessidades de comunidades que não teriam outra forma de... A tua Campo Bom está restaurando agora a sua igreja mais antiga, acho que nós temos luterana, né? Aliás, a igreja mais antiga da nossa região, com comunidade, certeza, né? A comunidade né? E a igreja, ela é a segunda já, assim, não. A gente está restaurando o Moinho Collet em Dois Irmãos, a gente está restaurando uma casa importantíssima em Igrejinha, né? Já na área do nosso Caminho das Águas. Mas a gente não tem projetos como esse no litoral norte, né? Será que essa visão que hoje vocês nos emprestam não é inclusive uma visão de abundância e de prosperidade? Um dos caminhos que o litoral norte poderia estar fazendo em busca de uma sustentabilidade ainda muito maior? Eu acho que o Jorge toca num tema que é importantíssimo, que é o que acho que falta para o litoral norte, que é essa mobilização de pessoas, essa identidade. Eu vou lembrar o Jorge, a gente teve já parcerias, a gente já teve lá várias vezes, né? O caso de Itati, por exemplo. Osório já conhece vocês também, né? Mas assim, no caso de imigração alemã, Itati e Três Forquilhas, que tem patrimônios, né? Algumas casas, né? De anos 50 em diante do século XIX, que são patrimônios históricos. Eu acho que lá falta além da conscientização, falta essa mobilização de pessoas que façam que esses órgãos responsáveis... Porque, por exemplo, a gente tem, para mim, que é um dos grandes patrimônios do litoral norte, independente se fosse de imigração alemã ou não, que é o sobrado do Pastor Fox, que é um sobrado aí que a gente
metade dos anos 50, século XIX. Ele não é mais um sobrado, ele tem só a parte inferior, mas é uma casa aí com quase tão antiga quanto a colônia, né? E que carece de cuidado e já poderia ser um patrimônio reconhecido pelo menos pelo IFAI. Eu até acho que nacional, porque o pastor Fogos é o segundo pastor protestante do estado, o terceiro do país, então assim, tem uma dimensão muito grande, né? E é a única casa de um pastor que nós temos, né, no país, preservada. Então assim, acho que assim como a gente tem a sinagoga lá em Olinda, que é preservada, acho que tem essas referências que são importantes para o país. Então, é um patrimônio que, para mim, excede o litoral norte. É estadual e é nacional. Eu acho que lá falta, não sei se o Jorge concorda comigo, mas acho que falta muito essa questão da comunidade se mobilizar e as lideranças, vamos fazer isso aqui acontecer. Eu, olhando de fora, né, como eu não resido lá na região do litoral norte, mas transito bastante, me parece que tem muita influência a forma como a região foi historicamente percebida ao longo do tempo, principalmente essa região de imigração. Se a gente for analisar como a bibliografia tratou a colonização do litoral norte nos seus primórdios, né, a bibliografia mais antiga, sempre foi como um projeto que deu errado. Então, geralmente, isso eu estou fazendo uma inferência que eu não sei se tem aderência na realidade. Mas sempre se entendeu que lá foi uma colonização que não prosperou. Porque aqui no Vale dos Sinos também, situada próxima a Porto Alegre, numa rota, né, de comercial, com navegação, o trem especialmente é colocado até aqui, né? E no caso do litoral norte ele ficou carente dessas conexões por muito tempo, e quando aconteceu a conexão lacustre, ela já é mais tardia. Já é muito mais tardio. Me parece que essa história da imigração, ela se perde nessa percepção que foi difundida de que aquilo ali deu errado, é um projeto que deu errado. Então eu acho que não traz uma autoestima, né? As pessoas não têm identidade. Isso, as pessoas não pensam assim, eu sou da colônia, né, eu sou descendente de alemães ou não, eu moro na região que foi a colônia de Torres. Parece que isso ficou perdido no tempo e espaço. E se a gente for ver o que existe de pesquisas bibliográficas, inclusive o Rodrigo tem um papel importante nisso, e outros pesquisadores da região também, poucos, é muito recente, né? Sim. Se a gente vê no tempo, poxa, a região de São Leopoldo era estudada pelo Leopoldo Petri lá atrás, e antes ainda. Sim, referências centenárias. Já, sim. A gente tem um arsenal de pesquisas. Essas pesquisas, necessariamente, como os bons germânicos faziam, implicavam em educação, porque tudo era pensado em relação à educação. A geografia para a educação alemã era algo muito importante, então se pensou essa região de uma forma muito forte também dentro das escolas, né? E em contraponto, enquanto isso, o litoral norte ficava parecendo que era aquele lugar que deu errado. Tanto que a gente tem só a primeiro livro, assim, especialmente posto para contar a história de um modo geral da imigração é dos anos 90. Então, muito mais. Então é um grande vazio. Eu lembro da minha surpresa quando eu era adolescente, ainda eu conhecia a pesquisa do Günter Weimer, né, que é o arquiteto o primeiro arquiteto que estudou o enxaimel no Rio Grande do Sul, contextualizando como uma técnica de influência da imigração alemã. Porque até então se falava que eram casas de pau a pique, como qualquer outra casa de pau a pique. E ele percebeu que existia uma técnica construtiva por trás, que era o Fachwerk, né? E ele faz uma grande pesquisa, e eu não me lembro agora se a pesquisa dele é dos anos 70, mas ele publica nos 80, isso eu tenho certeza, que a primeira publicação em livro é nos anos 80. E ele estuda algumas casas da colônia do litoral norte. E eu, quando tive acesso a esse livro na minha adolescência, eu vejo colônia alemã de Torres, eu pensando, já passei tantas vezes por Torres. E aí eu sabia que tinha enxaimel, né, em Torres, claro que não é mais Torres hoje, mas era, né, a grande Torres, digamos assim. E eu fiquei muito surpreso de ter havido colonização alemã no litoral norte, porque era uma coisa que não estava no meu radar naquela época, né? E ainda mais de ter exemplares de enxaimel. E eles já apareciam em mau estado no livro do Günter Weimer, já abandonados, já meio menosprezados. Tanto que alguns exemplares se perdem, né? Tem uma antiga escola, se eu não me engano, de Itati. Sim, várias construções, infelizmente, foram... O Günter chega a fazer o levantamento de uma antiga escola em Itati, toda em enxaimel, que já foi demolida. E a casa do pastor Fogos, que é impressionante,
E assim como tem a casa do pastor Voges, tem outros exemplares, que hoje um em Três Forquilhas, né? Que Sim, ainda é um dos Jacob, sobrado. dos Jacob. E a gente tem esse patrimônio que é único. E aí vem o que eu acho que é assim a grande virada que essa região pode dar também, né? É perceber que além de ser muito pitoresco o fato de ter enxaimel naquela região, que para as pessoas de fora é uma grande surpresa, recentemente uma pessoa de outro estado esteve no litoral norte, ela tem familiares em Terra de Areia e descobriu que tinha enxaimel lá. Me mandou, tu sabia que tem enxaimel? Lá naquela região, fiquei assustada, não sabia. Então, isso surpreende as pessoas. Mas não é qualquer enxaimel, porque também é um momento, é um encontro de técnicas construtivas diferentes, de tradições construtivas diferentes, e que tem uma evolução diferente. Apropriadas para aquele momento. Isso. Essa concepção. Então, quando o Rodrigo nos leva lá para visualizar o sobrado Voges, na época eu estava no Icomas e a gente fez, né, uma visitação, a gente foi também verificando ao longo da casa e, poxa, ela tem alguns remanescentes assim da técnica construtiva alemã mesmo, mas a gente percebe que teve a participação de mão de obra de outras etnias, porque a gente tem soluções construtivas diferentes. E isso acaba sendo muito simbólico, né? Porque a gente tem ali um encontro de diferentes tradições construtivas. Além de toda a história do próprio pastor, no caso da casa do sobrado Voges, né? O ex-sobrado, ele além de ser a casa do pastor, ele era como se fosse um prédio público, né? Porque era... Foi escola, foi cartório, foi a venda, que o pastor também era comerciante. Tem uma história muito interessante para a região, né? Hoje esse imóvel ele seria restaurado, por exemplo, nesse momento atual dele, ou se nós fôssemos pensar num restauro tal como a gente conhece, haveria edificação do segundo andar dele? Sempre é uma decisão que a gente toma durante o processo de levantamentos, né? Para verificar assim, quais são os valores culturais que estão em jogo. Eu imagino que restabelecer esse sobrado, ao menos volumetricamente, seria interessante. Porque às vezes tu não tem nem condições de erigir um segundo andar. Ele seria... Não seria utilizado, talvez? Condições teria. O que a gente evita é invenção histórica, né? Tá bem. A gente não poderia pegar uma foto e achar, tinha aqui, vamos fazer aqui. Mas a gente, tendo remanescentes, documentação, geralmente quando a gente faz prospecção estratigráfica, que é um nome difícil, né? Para análises que a gente faz as camadas de tempo que existem na edificação, é muito comum a gente encontrar muitos remanescentes das coisas. E ali eu imagino que existam remanescentes dos encaixes que essa estrutura fazia, porque essa estrutura não acontecia de forma solta. Essa estrutura do sobrado se encaixava no térreo. Então é muito possível que a gente consiga ter elementos para, no mínimo, restabelecer volumetricamente essa leitura. Porque mesmo que exista, e é importante preservar essa visão crítica, né, do patrimônio, em que a gente não reinventa o passado, né, não cancela a passagem do tempo, a gente também tem um conceito que é muito importante do restauro crítico, que é a unidade potencial da obra, né? Então a gente precisa poder observar essa obra como um todo. E é nisso que muita obra de restauro se perde, que a pessoa acaba priorizando só o valor documental, como está hoje, e acaba ficando um todo muito ruidoso que conta pouco, né, daquele valor simbólico que isso teria. Isso dá uma discussão e dá um pano para a manga gigantesco, mas acho que é E a parte de cima do sobrado serviu de escola, né? Por exemplo, tem um significado também importante, né? Eu acho que para a tipologia da edificação, para a história do pastor Voges, para a percepção, seria interessante, ao menos volumetricamente. Aí, se isso implicaria na estrutura enxaimel ser rigorosamente como era, seria... Se a gente pensar no litoral norte, como a gente conhece hoje, como região geográfica, Tavares, Mostardas, Capivari ali, Santo Antônio da Patrulha, até Torres, os dois lados, né? A costa, a região bem costeira e a região de encosta da serra. O que a gente tem de preservado em toda essa região hoje? A gente tem um dos acervos e uma das paisagens mais únicas do Rio Grande do Sul, né? E eu chamo atenção para esse aspecto paisagístico porque essas casas estão também numa paisagem que é única. E acho que o grande fluxo de pessoas que passam pela Freeway não faz ideia, muitas vezes, do que tem lá. E o gaúcho, assim como eu, tem a tradição de ir até o seu balneário e ali fica, né? Conhece a cidade do balneário, seu balneário, e pouco transita. Não vai para lá, nem. Então, começando pela paisagem, porque a paisagem também é cultural. Só essa costa que a gente tem de Lagoas já é
outra paisagem que as pessoas estão um pouco acostumadas, que as pessoas estão acostumadas a olhar para a costa do mar, mas elas não olham para o panorama das lagoas que tem ali atrás e que são, né, muito interessantes e também formam uma paisagem incrível. E a gente tem essas camadas todas de edificações de diferentes períodos da história do Rio Grande do Sul, né? Desde o luso brasileiro, que a gente ainda vai encontrar em Santo Antônio da Patrulha. O Rodrigo agora me dizia que na região de Cornélios ali ainda existe, né, uma Terra de ruína. Areia. Terra de Areia. Cornélios é no interior, entre Capão da Canoa e Terra de Areia. Casa de Telhas ali. E Torres a gente tem, né, foi a sede da colônia alemã, mas era uma cidade também luso-brasileira com uma formação muito anterior. E que tem uma das casas mais antigas do Rio Grande do Sul, que fica ao lado da igreja, foi recentemente tombada pelo município devido a um processo judicial, chamada geralmente de Casa Número 1, mas é a casa do Alferes Manuel, né? E uma das casas mais antigas, se eu não me engano, de 1815, o início da construção dela. Eu já tive o prazer de fazer prospecções estratigráficas nessa casa, e foi uma coisa impressionante. Ainda tem um remanescente de uma das paredes, da existência de uma das paredes de pau a pique dentro da casa, que é de pedra hoje, né? Então é impressionante esse patrimônio. Toda essa camada do luso brasileiro, ela convive posteriormente com essa camada, digamos assim, da imigração alemã. Então a gente tem essas edificações do Enxaimel, da região, mas a gente tem os impactos também da arquitetura erudita de imigração no litoral norte como um todo. Até Torres mesmo tem a presença de alguns arquitetos ou alemães ou influenciados por alemães que levam um pouco da arquitetura também de referência teuto-brasileira. Tramandaí e Torres se tornaram cidades de veraneio também por conta de algumas famílias alemãs. Assim. E essa camada é a mais desprezada do patrimônio do nosso litoral norte. É assustador o quanto a gente não historiciza os veraneios. A gente faz de conta que passado é aquilo que ficou lá atrás, mas os veraneios já são históricos e a gente não tem uma preservação efetiva do patrimônio dos veraneios, mas a gente ainda tem casas de veraneios, sociedades de balneários, né? Algumas sociedades, inclusive, já com arquitetura moderna, mas extremamente expressivas, edificações que saíam na imprensa nacional e hoje a gente olha e menospreza, né? A SAT de Tramandaí, cuja metade já foi demolida, saiu da imprensa nacional quando foi inaugurada, toda iluminada, aquele prédio moderno, festivo. E o pessoal simplesmente passa batido, né? Parece que não existe. E Imbé conseguiu destruir sua sociedade, né? Que era um prédio fantástico, fruto de um concurso público, inclusive, ganhado pelo Luiz Fernando Corona, se eu não me engano. E assim a gente tem pelo litoral norte todas essas camadas, né? A gente falava de Capão da Canoa. Capão da Canoa tem Atlântida, que é um plano urbanístico, que é um destaque também em nível nacional dessa urbanização de Cidade Jardim. Casas modernistas de veraneio impressionantes também, nada reconhecido como patrimônio. E tem aqueles que é a minha cidade, que é Osório, que tem um patrimônio tombado, que é a casa que era onde era a intendência, que é o Hotel Amaral, né? Conhecido por Hotel Amaral, fica atrás da catedral, que foi tombado pelo município, mas assim, a preservação é feita de modo incorreto. Hoje não era, segundo foi acordado, para que se mexesse na estrutura do prédio, e está lá. Hoje o prédio parece uma árvore de Natal, com 35 mil placas de publicidade, cada parte do prédio com uma cor diferente. E aí eu acho que o Rodrigo puxa, o Rodrigo daqui, puxa um assunto importante, que a gente tem precariamente alguns municípios já agindo, isso é muito positivo, né? O município de Torres tem tombamentos, o município de Osório tem um tombamento, né, de imóvel, e a gente tem um ou outro imóvel tombado em alguns municípios da região. Os municípios, geralmente, eles não têm um arsenal de equipe técnica também responsável, né? Então acontece isso muitas vezes, e por isso é tão ruim a gente ter essa falta, essa pouca atuação, né, dos órgãos de preservação nacional e federal. Por um lado, as pessoas ficam pensando que o órgão federal e o órgão estadual vêm de cima para baixo, não vão ter aderência local, isso até algum ponto pode ser verdade. Mas, por outro lado, tem um papel constitucional de assessorar os municípios, porque os municípios não vão ter técnicos para isso. Você consegue imaginar o município de Itati contratando uma equipe de patrimônio, um arquiteto, historiador, museólogo, antropólogo? Não tem como. E, então, esse papel do órgão de preservação seria importante para assessorar os municípios, né? Para dar aquela empurrada, para mostrar quais são os instrumentos
e também para não acontecer o que o Rodrigo narra nesse imóvel, que é tombado, mas nada implicou nos métodos de intervenção. Então ele acaba sendo descaracterizado e vai se desagregando como se não fosse tombado, né? Sim, e Osório tem outro prédio também que tem a ver com a navegação lacustre, que é a antiga sede da lacustre, que também tem a ver com as famílias alemãs, né, que criaram a navegação entre lagoas, que é um prédio que é do Estado, pertence ao Estado, né, ele é sede, serve de secretaria de uma escola estadual, mas também está completamente, foi restaurado pelo Estado nos anos 90, quando foi feita a escola, mas não sofreu mais nenhum tipo de, assim, falta pintura, falta a escada que é de metal, que é na lateral, né, porque são um prédio de 2 pisos, tá caindo também, então assim, falta essa questão de não só tombar, que nem eu acho que o Jorge falou, mas ter o que pode ser feito para poder manter esse patrimônio também. A consciência da população, da comunidade, e sobretudo dos seus governantes, seria o mais importante de tudo isso. Mas a despeito disso, que tipo de elementos a gente tem para a preservação, para o cuidado dessa riqueza que a gente está falando? A gente tem esse acervo gigantesco, se a gente for falar de arquitetura, de imóveis, muitos dos quais em mau estado de conservação, porque não recebem, né, conservação adequada, muito espalhados pelo território, e eu acho que isso leva, respondendo a tua pergunta, eu acho que costurando com o que o Rodrigo falava também, leva a gente a pensar no potencial de uma abrangência mais regional, de pensar esse patrimônio de uma forma mais regional. Porque me parece que cada pequeno município, porque isso também caracteriza boa parte dos municípios ali da região, são municípios pequenos. Perfeito. Com exceção de Torres, outros municípios litorâneos que cresceram muito. Osório já tem um porte um pouquinho maior, mas ainda é um município pequeno. É muito difícil a gente imaginar esse município conseguindo assim, né, se levantar e fazer sozinho um sistema de proteção que faça sentido. E quando a gente costura essa leitura regional, porque, como o Rodrigo lembrava, a gente tem um Porto Lacustre em Osório que conta a história, de certa forma, da região como um todo. Porque essa rede lacustre ia de Palmares do Sul até Torres, né? Sim, a lacustre, a via fluvial de Torres a Osório, e depois via férrea Osório, Palmares do Sul, depois lacustre de novo, Lagoa, até Porto Alegre. Então, um sistema, né, de transporte que se perdeu. Todas as cidades do litoral norte tinham conexão com essa via. Férrea ou lacustre, né, o fluvial. Então a gente tem várias formas de ter uma narrativa em conjunto. E por que eu estou falando de narrativa em conjunto? Quando a gente vê essa problemática, bom, falta a comunidade se sensibilizar, falta o poder público efetivar uma proteção, né, efetivar uma política pública, os empreendedores locais entenderem e também, né, empreenderem com isso. Mas aí a gente entra naquele problema, quem nasceu primeiro, né, se foi o ovo ou a galinha. E no patrimônio tem essa complexidade. Não nasce primeiro, as coisas elas vão acontecendo todas ao mesmo tempo. Então, iniciativas de política pública têm que acontecer, mas também educação pode ir acontecendo. O papel de pesquisadores como o Rodrigo e outros pesquisadores já é um papel que já está acontecendo. Haja vista que quando eu pego o livro do Günter Weimer e descubro que tem aquele patrimônio, eu estou me sensibilizando com aquele patrimônio que eu não sabia que existia. Então, difusão, né, desses conhecimentos é muito importante. A gente tem uma iniciativa que tem um potencial de começar algo mais para a parte do norte, do litoral norte, que é a inclusão no Geoparque, né, Canyons do Sul. Hoje, essa inclusão no Geoparque não está implicando em preservação do patrimônio arquitetônico, né, e isso é algo que deveria ser discutido em nível local, porque os geoparques têm como conceito também valorizar o panorama cultural, além, né, das formações geológicas. Sim. E a gente tem boa parte desse patrimônio construído, inclusive com a pedra que compõe, né, as formações geológicas desse geoparque. E ao contexto, né, daquela paisagem. É um potencial porque esse geoparque já reúne uma grande região que já tem fluxo turístico, né, por ser o cânion do Itaimpezinho, a Praia de Torres e outros pontos que já tem um fluxo turístico, que tem um grande potencial de começar a direcionar as pessoas para conhecer e visitar esses lugares. Nessa semana passada, eu acho que vocês devem ter visto que todo mundo estava compartilhando que o Casarão dos Miller foi destelhado. O Casarão dos Miller é um dos casarões também mais antigos dessa rota. Fica no interior de Torres, na divisa com Mampituba. Com aquele evento climático que aconteceu lá, se destelhou completamente. Outro casarão colonial é que a gente tem em risco, né, de perda nesse momento. Esse casarão está ali estrategicamente querendo receber as pessoas para fazer uma ponte, né, entre aquela região dos canyons
e a região do litoral norte gaúcho. Ele está bem na entrada, né? Quem está em Praia Grande ou estava em Itambezinho poderia descer por ali. Poderia conhecer a região através daquele espaço e se incentivar, né, a buscar. Poderia ser um ponto de acolhida, de chegada, de partida, de passagem. E é uma relação interessante, né, que a gente tem o litoral, as pessoas pensam no litoral norte de frente para o mar, né? Mas a gente tem, se a gente estiver de frente para o mar, as costas, a gente tem um corolário de lagoas, só em Osório são 23 lagoas, e uma serra geral, um patrimônio ambiental mensurável. Único, né? Único. E a gente vê alguns municípios, assim, ainda de forma incipiente, mas se movimentando nesse sentido de turismo histórico-ambiental. Turismo uma rural. Pousada, turismo rural. Turismo de aventura. Tá tudo E isso presente também é uma forma lá, de patrimônio, de preservar, de identificar e preservar essa região para que não se faça E já é a grande desmatamento. vocação dessa região, né, Jorge? Como tu bem destacava, né? São recursos, além de recursos culturais, paisagistas, são recursos turísticos, né? E pensando assim, a gente vê o quanto é absurdo a gente ter um recurso e a gente decidir eliminar esse recurso, porque é um recurso... O patrimônio arquitetônico ele tem uma característica que é um recurso que não volta, né? Uma vez que a gente erradicou, Perfeito. a gente pode fazer uma réplica, mas a réplica sempre será a réplica. Nem me fala em réplicas. Vocês têm um parquinho, né, de réplicas em miniatura. Osório tem uma... Mas eu acho que seria importante realmente essa região se pensar como O Parque Osório é tombado hoje? O Parque Osório é nacional, né? Então ele pertence ao Exército Brasileiro. Eu confesso que eu não sei te dizer se há um tombamento pelo IFAM ou não. Só a coleção de armas é tombada pelo Acho que IFAM, mas a casa não. Então, em Casa de patrimônio Pertence. material, a gente só tem realmente a igreja de Torres. Tomada pelo IFAI, no caso. Né, Não sendo os tombamentos municipais, a igreja de Torres é tombada pelo IFAI. As próprias torres de Torres, né, as formações rochosas, foram alvo de um processo de tombamento do IFAM na década de 40, quando ainda se chamava SFAM, né, Serviço do Patrimônio. E esse tombamento nunca evoluiu, nunca foi adiante, e ele foi arquivado pouco tempo atrás. E tem muita... E o Litoral Norte é uma região que ela começa a ser ela é um lugar de veraneio durante muito tempo. A gente tem uma ocupação assim, habitacional muito recente, né? As cidades, a maior parte delas tem 30, 40 anos, não mais do que isso, de cidade emancipadas. E a gente descobre muitas coisas que a gente não conhecia. Eu estive recentemente em Torres, junto com o Nelson Adams, que é um outro historiador da região, para pesquisar a rota que os alemães fizeram de Porto Alegre a Torres. A gente, no Parque da Itapeva, a gente tem um lugar que supostamente era o lugar que ficava a guarda, que deu origem a Torres. Mas a gente não teve nenhum tipo de ainda, né, pelo menos não até tem agora. registro histórico. Não, a gente tem registros históricos, mas não tem. Mas não material. Não foi feito escavação, que deveria ser feito, enfim. Há uma série de possibilidades que se abrem para o Litoral Norte por ser uma região que é só recentemente explorada no sentido positivo, com habitação, né? E até para complementar... Sambaquis, Jorge, tem valor? Eu ia dizer agora também. Eu ia exatamente, olha a sintonia. Quando ele falou em escavações, eu pensei, poxa, a gente ainda tem sambaquis no litoral norte, alguns bem preservados, né? E outros com a especulação imobiliária crescendo por cima. Muitos, que é um dos, eu não sei se a gente pode dizer males, mas assim, se for feito de forma descuidada, é um problema, né? Que é a questão de muitos condomínios. E eles atingem diretamente a parte de sambaquis, né? E também o que acontece? A gente tem pontuados alguns sambaquis de pesquisas arqueológicas mais antigas, né? E poucos tiveram pesquisas mais recentes. Tem um sítio, não vou me lembrar o nome do município agora, é o Marambaia. O loteamento, inclusive, se chama Marambaia, se não me engano. Fica ali na região de Arroio do Sal. Eu não sei se não é Arroio do Sal. Um desses sítios que, inclusive, recebeu um centrinho de interpretação, recebeu um caminho para que se aprecie sem pisar no sambaqui. Muito bacana, e um dos sambaquis que são mais completos, assim, que podem ser visitados. Algumas quadras adiante, a gente vê uma rua sendo aberta em cima de outro sambaqui, porque o sambaqui não estava registrado na época que se registrou o Marambaia. E eu cheguei a filmar no ano passado a estrada passando com um resquício de sambaqui. Datado de quando esse aqui? Com as marcas de pneu. Agora tu me pegou, mas a gente tem sambaquis no litoral brasileiro que são de milhares de anos atrás.
12 mil. Os do litoral norte, eu não vou me lembrar agora. Eu acho que esse Marambaia, 7.500 anos atrás, é estimado, mas eu não... Isso é uma informação que eu estou tentando puxar, assim, mas eu não sei. Eu confesso que também. Mas é extremamente interessante porque, além de ter a história do povo de Sambaqui, né, que é essa população que fazia uso desse espaço, que era ao mesmo tempo religioso, ao mesmo tempo também era, porque se encontra, né, remanescentes de itens religiosos deles dentro desses sítios. Isso também demonstra como que uma população humana se apropria daquele espaço. E a gente vê que eles ficam em lugares assim que tem boa visibilidade, tem uma relação com a visual da serra, com os lagos. Então é muito revelador, assim. E merecendo também, mais uma coisa, né? Merecendo. E para eu reclamar um pouquinho mais do nosso órgão de preservação, mais uma grande falta do IFAM brasileiro. Porque o IFAM é, por excelência, quem precisa fazer a gestão dos sítios históricos, dos sítios arqueológicos, que tem proteção constitucional, todos os sítios arqueológicos, né? Independentemente de ter um tombamento, alguma coisa assim, o sítio arqueológico tem proteção constitucional. A gente tem também, em Xangri-Lá, um outro remanescente, né, que já foi bastante depredado de um sambaqui, que frequentemente nas últimas décadas foi invadido, o pessoal começou a construir casa em cima, daí se expulsa, se fecha com alambrado, meses depois o pessoal está construindo casa de novo. Então enfim, o espaço de memória que está abandonado. E um espaço de memória abandonado não cumpre sua função e não é reconhecido. Hoje, se a gente vai para Xangri-Lá, a gente não visita o Sambaqui. Eu visitei porque eu pulei a cerca, mas está fechado. Justamente para ninguém invadir, ele fica fechado. Só que se ninguém visita e prestigia esse patrimônio como patrimônio, do que vale uma quadra fechada, né? Tu é um caçador de espaços como esse, de sítios como esse, e muito especialmente também de casas em Chaimel, né? Estudante da nossa região aqui do Vale dos Sinos, muito, né? A tua tese, o teu mestrado passa por aí, né? Da paisagem natural formada a partir de toda essa modulação humana junto com essa natureza, né? Temos ideia do que existe no litoral norte a ser preservado, Jorge? Algum inventário local, regional? A gente poderia estimar a quantidade de imóveis que tem muito valor histórico, para além daquilo que tem 50, 70, 80 anos? Eu gostaria de te responder que sim, mas não tem um inventário formalizado ainda, né? A não ser que ele seja muito desatualizado. Não, mas eu acho que mas os municípios locais não têm inventários. Um exemplo, Torres tem uma listagem, mas nunca foi feito um inventário. Os outros municípios não têm, né? A própria Itati, que tem a maior quantidade de casas antigas, a gente sabe informalmente por visitar que existe, né? Tal casa lá, tal casa lá. A gente falava agora mesmo, o Casarão dos Miller no interior de Torres, não tem reconhecimento nenhum, tá lá. A gente fez um trabalho uma vez, quando eu comecei a trabalhar com pesquisa de genealogia e fazer a ligação entre quem ficou na Alemanha e quem veio para cá, né, fazer essa conexão. Isso faz uns 10 anos que nós fizemos meu primeiro fotógrafo, a gente fotografou casas em Itati, Três Forquilhas, e a gente encontrou aí talvez 7, 8 casas de 1850 até 1870, mais ou menos, do século XIX, né? Então, assim, algumas já foram destruídas. A gente publicou um trabalho, inclusive, a gente fez uma exposição na Alemanha sobre isso, e algumas casas, infelizmente, já foram destruídas, foram derrubadas. Mas a gente teve, em Itati, no mínimo 3 ou 4 ali, tem são de 1850, 1860, e aí, só pelo fato dessa idade, né, tem uma representação, veja, 3 ou 4 casas num município extremamente pequeno, que é como é Itati, né? Além do caso do sobrado dos Jacob lá em Três Forquilhas, que é também um exemplar interessante. Então, assim, há vários aí. Tem essa casa que o Jorge não lembrava aí, que eu fiz referência, que a gente esteve pesquisando também agora há pouco tempo, né? Casa de Telhas, ali perto da Terra de Areia. Há vários. Eu lembro de ter visitado uma casa cujos fundos eram em Chaimel e em Dom Pedro de Alcântara ainda. Também tem 2 lá, mas eu não sei se
pelo que eu fiquei sabendo, eu não consegui visitar agora a última vez que eu estive lá, mas assim, há várias intervenções e é aquele negócio, tu já não consegue mais ver, Sim. opa, isso aqui é uma casa em Chamel, que já está toda muito descaracterizada. Parte desse projeto que pensa e repensa o litoral norte gaúcho, ele nos serve muito especialmente, né, Rodrigo, como uma oportunidade de enxergar essas oportunidades, né? A gente está falando de imigração alemã, mas evidentemente quando a gente fala de patrimônio histórico, naturalmente a imigração açoriana, portuguesa, ela está diretamente conectada e é objeto do nosso cuidado, do nosso zelo, do nosso olhar, né? Até só para ninguém depois nos corrigir, Santo Antônio da Patrulha tem 3 imóveis tombados pelo IFAI, né, que é a Fonte Imperial, o Museu Antropológico, o Caldas Júnior e acho que a antiga Câmara de Vereadores, né? Eu até falei, eu acho que Santo Antônio é das cidades ali da região, acho que é a que tem um patrimônio mais consolidado no sentido de a comunidade já entende aquilo como um patrimônio, já se apropriou dessa ideia. Está muito bonitinho. É muito preservado, Ou seja, enfim. como é gostoso num lugar que dá para... que tem um centro assim, cuidado. A Mostardas, a igreja é preservada? Sim, o Centro Histórico de Mostardas tem também um casario interessante. E a questão do São Domingos, que eu acho que talvez seja mais representativo, né, em Torres. E o restante são cidades mais recentes, né, com ocupações bem menos de 100 anos, mas assim, para a região a gente mencionou vários casos aqui que já, só por esses casos, sem entrar em pormenores, já serviriam para fazer uma baita de uma rota... Isso, eu ia provocar o Jorge exatamente nesse sentido, Rodrigo, me ajuda. E não só a rota, a gente está falando de migração alemã, porque estamos lembrando dos 200 anos, né? Mas assim, não só germânica, uma rota histórica do litoral norte, que conte a história do litoral norte como um todo, né? O Jorge está muito acostumado a estar também em grandes centros turísticos, né? Históricos, né? Recentemente, mês passado, estava em São João del Rei e fez um trabalho maravilhoso lá no Campanário, está à disposição para todo mundo te acompanhar, recuperando um pouco disso, né? Tu tens exemplos de extensões geográficas como a nossa, que é muito amplo, que é muito distante e que conseguem constituir uma rota assim também. E que tipo de ações podem ser feitas em espaços como esse para que, além de ele ser preservado, ele possa ter geração de riqueza patrimonial também, né, econômica para essa comunidade ou para esse investidor, por exemplo, Jorge? Pensando no ponto de vista de política de preservação, eu acho que o caso mais análogo que a gente tem são os roteiros que o IFAM e os municípios acabaram produzindo em Santa Catarina na região de imigração. Por ter algo de semelhante paisagístico e no fato desses imóveis estarem distantes uns dos outros, né? E lá houve uma compreensão de se tratar também de uma paisagem característica. Porque quando a gente pega só a arquitetura e uma casinha muito simples, isolada, pode acabar parecendo, poxa, vou tombar essa casinha de nada, né? Quando ela faz parte, né, de uma grande narrativa, de um roteiro, de uma paisagem conjunto, muito mais importante. Então, como política de preservação é um exemplo de instrumento. Mas acho que como exploração turística a gente tem um exemplo bacana que tem seus porém, seus problemas, principalmente mais recentes, mas acho que no Rio Grande do Sul o ensaio iniciado pelo Caminhos de Pedra deixou em Bento Gonçalves, deixou uma lição, eu acho, para muitos outros municípios. Porque o roteiro Caminhos de Pedra foi formulado por uma associação comunitária, né? Então essa associação decidiu fazer o Caminhos de Pedra. O Caminhos de Pedra não era uma rota consolidada, não tem grandes tombamentos até hoje que reconheçam de fato os imóveis. E a partir da própria mobilização comunitária se construiu um roteiro que acontece ao longo de uma estrada, né? E que se expandiu a nível regional, porque hoje a gente tem aquela região inteira ali, com os próprios municípios vizinhos também, né, expandindo o que seria o pequeno Caminhos de Pedra. Hoje a gente tem os municípios vizinhos já participando voluntariamente desse caminho. E acho que deixa um exemplo assim, de como também a comunidade e os empreendedores podem se articular, ainda que não acompanhados de um grande órgão de preservação que venha e ajude. É importante ter, mas se não tem, também dá, sabe? Também dá para se começar a fazer, então, um trabalho nesse sentido. Então, acho que são duas analogias que ficam próximas da gente e que já demonstram um grande potencial.
Em termos turísticos, eu falava antes de Praia Grande, né? Claro que teve todo esse revés do balão agora, naquela região ali, mas é uma região que também, com seus problemas, porque todo esse movimento traz, né, complexidades, já vinha se estruturando turisticamente também, ao longo de um roteiro que se espalha por todo o território, né? Que reúne meio ambiente, as cascatas, turismo de aventura e também alguma forma de turismo cultural em alguns lugares. Então é mais ou menos por aí que me parece, né, existir essa possibilidade. Isso não acontece com uma pessoa sozinha, né, fazendo movimentação, porque é muito difícil que um ponto de memória ou um empreendimento consiga levar, né, um grande fluxo de pessoas que vá de fato dar vitalidade para essas localidades. Em conjunto seria muito mais facilmente. E até eu sempre pensei, a gente já escreveu sobre isso inclusive, que o Litoral Norte poderia fazer, e até uma das para mim, problemas de não acontecer é justamente porque as cidades não têm um entendimento da sua conexão histórica. Elas não conversam entre si. Que nem, vamos dar um exemplo que nós estávamos falando da Casa de Pedras aqui, ou outros que envolvem as lagoas, por exemplo. Capão e Osório fazem fronteira uma com a outra, tem ligação histórica, tem ligação das lagoas, tem ligação de pontos que poderia, e são cidades já com um tamanho considerável, poderiam desenvolver projetos que atingissem essa área, pelo menos as duas, em parceria. Começamos aqui, para que outras fossem se agregando. Acho que essa falta também de relação do próprio poder público também, às vezes, de ter conexão. E aí precisa ter, como eu falei lá no começo, né, as pessoas interessadas de se mobilizar para fazer com que aí sim haja uma pressão para que se possa, através de empreendedores, fazerem chegar até o patrimônio ou até o poder público. Né? Mas aí a boa notícia, Jorge, é que a Secretaria de Caminho das Águas está olhando para isso. E tenho certeza que nós vamos encontrar ao longo dessa caminhada, Rodrigo, uma série de pessoas, instituições, entidades, empresas, ocupadas de pensar o futuro que a gente quer, né? Que vão Porque essa construção depende, sim, de querer, de vários quereres, né? E esses quereres juntos vão muito, muito longe. E às vezes não, na maioria das vezes, né, há pessoas que têm o interesse, mas não tem quem faça a ideia, que traga o projeto, quem apoie. E se aparecerem pessoas que possam somar, acho que mais facilmente isso vai ser construído. A gente espera que o 2026 desperte também isso no Litoral Norte, né? Essa efeméride, ela não é uma coisa ufanista, mas no sentido de despertar o interesse da comunidade, das comunidades, né? Em olhar para o seu passado e tentar encontrar soluções para os seus problemas também. Né? Rodrigo Trespa, mais um belo momento de reflexão, de provocação e de convite, né? Para construir junto o futuro. Importantíssimo, é muito bom poder estar contigo mais uma vez, com o Jorge também, que é um especialista na área, que a gente conhece há bastante tempo. A gente já fez parceria para pesquisas e para visitar lugares. A gente já reforça o convite para que ele esteja junto conosco no ano que vem, né, em 2026, para que a gente possa trabalhar junto e somar e oportunizar que surjam soluções para que esses problemas possam servir, né, de prosperidade e desenvolvimento para as comunidades. Jorge Stocker, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, foi um prazer conversar aqui com você sobre essa temática e acho que só estarmos conversando sobre essa temática já demonstra que estão começando movimentações. Eu acredito que pode acontecer muita coisa positiva. Sigam o Campanário. Sigam o Campanário. Muito bem, sigam o Campanário hoje. Que é meu nome oficial agora, né? Porque as pessoas me chamam de Campanário. Eu perdi o direito a me chamar Jorge. Lá em Minas, as pessoas, Campanário, olha o Campanário, oi Campanário. Ô Campanário, o que tu acha? Nós nem falamos dos cemitérios aí no Litoral Norte, né? Que é um espaço também de cultura. Mas a gente vai ter programas. Claro, esses dias eu tomei conhecimento por esses videozinhos, por incrível que pareça, né? De um cemitério no interior ali de Cidreira, tu conhece? De Cidreira não, que tinha um mausoléu muito antigo de algum fazendeiro ali da região. Ah, possível. E você já até marquei no mapa, quero lá conhecer. Maravilha. Mas acho que fiquem conosco, acompanhem a programação, que a gente vai fazer mais debates sobre isso, mais reflexões para 2026. E o Jorge vai estar com nós, com certeza, para ajudar a desenvolver isso aí. Convite muito especial a cada um que nos acompanha, para que em 2026 a gente possa juntos estar refletindo sobre caminhos do nosso litoral norte gaúcho, nesse momento
e celebração do bicentenário da imigração alemã no litoral norte. Hoje com o meu colega Rodrigo Trespar, escritor, historiador, e que vem pensando e escrevendo muito sobre essa história, recuperando grande parte dela, contando boa parte dela, e com Jorge Stocker, daqui da nossa região, para o Brasil e para o mundo, né? Cuidando da preservação do patrimônio histórico e olhando muito para o que a gente pode fazer disso para as futuras gerações, como oportunidades de desenvolvimento social e econômico para todos nós. Um convite a ti para que continue acompanhando, siga nas redes sociais e o YouTube do nosso Sicredi Caminho das Águas. Até o próximo encontro. Até lá!